Meus amigos, não dá nem pra negar que hoje é segunda-feira, né, cara? Que segunda com cara de segunda. Que ressaca danada. Infelizmente, né, o nosso Cruzeiro aí tirando o nosso sono, mas o bonde não pode parar, então vamos falar de Cruzeiro porque já tem coisa nova aí pra gente poder repercutir. Lista de relacionados pro jogo contra a Juazeirense na quarta-feira já saiu e tem novidade, tá, pessoal? O goleiro Lucas França e o volante Jadson estão fora dos relacionados pro confronto na quarta-feira diante da Juazeirense. Tem novidade também compondo a lista de relacionados e também a apresentação do Rodrigo Pastana, né, que recém chegou, já deu ali a sua primeira aparição para a torcida naquela live da Jornada Esportiva do Cruzeiro na transmissão de ontem. Então ele falou que sim, pretende trazer reforços para o Cruzeiro, entretanto ele vai esperar 3 ou 4 jogos para saber de fato quais são as lacunas e aí, em comum acordo com o Felipe Conceição, buscar esses nomes pontuais para preencher essas possíveis lacunas. Então, antes da gente adentrar nesses assuntos aí, deixa o like para dar aquela moral pra gente, se inscreva no canal, ative o sininho que é muito importante também, torne-se membro se for possível e sinta-se à vontade para usar os comentários aí embaixo para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Pessoal, e aí, como é que vocês dormiram? Bem meia boca, né, cara? Eu tive extrema dificuldade em fechar os olhos nessa última noite, mas não pode abaixar a cabeça porque na quarta-feira já tem outra final para o Cruzeiro. Eu pelo menos venho interpretando assim, todo jogo a partir de agora nessa temporada é uma final para o Cruzeiro. A cada fracasso vai se tornar mais distante o nosso objetivo lá no fim do ano, que é o acesso à Série A. Mas você pode perguntar, você tá ficando doido, Angeli? Porque quarta-feira é jogo de Copa do Brasil. E eu sei, pessoal, mas é mais do que a busca pelo título que está em jogo para o Cruzeiro. É a busca por 2,7 milhões de reais que pode aí quitar aproximadamente uma folha salarial do Cruzeiro. Então eu não espero que o Cruzeiro bata campeão na Copa do Brasil. Se passar da Juazeirense já está de ótimo tamanho, objetivo cumprido para mim, mas eu estou de olho mesmo no dinheiro para que isso possa de alguma forma eliminar um pouco da pressão, parcialmente essa pressão enorme que vive nos bastidores do Cruzeiro. Então uma classificação quarta-feira diante da possante Juazeirense pode significar aí um mês de salário em dia para o Cruzeiro e isso é algo bastante determinante hoje para a gente. Infelizmente a gente não conseguiu fazer aquele placar mais elástico como a gente esperava, pelo menos uma diferença aí de 2 gols. Entretanto, a gente tem uma vitória magra por 1-0 que nos dá certa vantagem. Não é a ideal, mas ainda assim é alguma vantagem. E a gente vai ter que conviver com o que a gente já vinha esperando desde que a gente teve o sorteio realizado e que a gente ficou sabendo que enfrentaria a Juazeirense. Será que vai ter catimba lá no Nordeste? Será que as luzes vão se apagar? Será que cachorro vai entrar em campo? Cruzeiro teve a chance de fazer o dever dentro de casa, não fez, venceu apenas por 1-0. Caso isso aconteça lá no jogo de volta, que não é impossível, não dá para ficar reclamando também não. Reclamou de arbitragem no primeiro jogo? Coerentemente, tiraram um pênalti da gente na Série B. Reclamou nesse segundo jogo, mais uma vez de forma certa, nos tiraram um gol. Mas se for ficar reclamando de arbitragem jogo após jogo, vai ser difícil. Cruzeiro tem que fazer o seu dentro de campo e tem que ganhar até do juiz. É Cruzeiro, mano. Cruzeiro deve ser protagonista contra esses times de menor expressão em Copa do Brasil, em Série B, independentemente de arbitragem prejudicar ou não. O Cruzeiro tem que passar por cima de tudo, até porque no ano passado a gente viu que isso aconteceu. Muitos foram os jogos onde o Cruzeiro foi prejudicado. Então, ganha do adversário, ganha da arbitragem e aí não tem bola para ninguém. Então, o Cruzeiro relacionado para o jogo de quarta-feira contra a Juazeirense, com as novidades do Fábio voltando após a expulsão, né? Não necessariamente a expulsão, mas né, o Fábio não teve suspenso na Copa do Brasil, então é outro jogador que volta a figurar entre os relacionados. E aí temos a ausência também do Lucas França e Jadson, né? Que o Lucas França vem deixando a desejar tecnicamente, o Jadson pouco aproveitado, graças a Deus. Parece que a ficha do Conceição caiu com relação ao Jadson. E tem a principal novidade, que é, olha lá na última fileira na direita, embaixo do Ramon, Riquelmo, pessoal. Isso mesmo, filho do Marcelo Moreno, aquele cabeludinho do nosso sub-20, aparecendo mais uma vez entre os relacionados. Ele que teve poucas oportunidades até aqui, mas que já vem trabalhando nessa transição. Ele é um cara que joga especialmente aberto pela ponta direita, ele se assemelha, na minha opinião,
Muito ao Rafinha, que por aqui passou, e muito ao Bruno José também, é um cara muito solidário, que corre bastante, que se doa muito dentro de campo. Então pode ser uma opinião interessante aí para o nosso elenco, uma vez que Ayrton não vem fazendo por onde, Felipe Augusto, né, não vem fazendo por onde, então pode ser um cara que surge aí com boas possibilidades de agregar ao elenco do Cruzeiro. Vamos ver o que o Felipe Conceição vai arrumar para esse jogo contra a Juazeirense, porque a gente tem que passar, cara. É como eu disse, não é almejando o título não, mas tem que passar para tentar somar esses 2,7 milhões aí que vão ser muito bem-vindos para o Cruzeiro cumprir com pelo menos uma pequena parte dos seus vencimentos, e aí a tendência é que isso alivie um pouco da pressão que existe aqui hoje. Então, Cruzeiro relacionado para o jogo contra a Juazeirense, vamos ver se o Felipe Conceição apronta alguma novidade para a partida, beleza? E sobre o Rodrigo Pastana, pessoal, mesmo diante de tanta negativa da torcida, diante de tanta rejeição, o Cruzeiro acabou mais uma vez atropelando a opinião do torcedor, né? De nada importou o protesto, de nada importou as críticas nas redes sociais, né? Aquela subida de hashtag a Pastana não. Infelizmente o Cruzeiro mais uma vez, né, se mostrou cego à opinião da torcida e acabou comprando uma briga desnecessária. Haviam outros nomes no mercado que seriam melhores, mas não. Preferiram apostar no Pastana, que tem um extracampo aí bastante polêmico, bastante tumultuado, mas foi como eu disse, fui contra? Fui. Achei uma contratação errada? Muito. Mas já que chegou, não adianta mais eu ficar crucificando o cara também, e a partir de agora o meu dizer é outro. Vou torcer para que dê muito certo. Vou torcer para que Joseph jogue muita bola no Cruzeiro. Vou torcer para que Clebinho jogue muita bola no Cruzeiro. A chance de dar errado é maior que a de dar certo? É. Mas eu vou torcer. Uma vez que eles já estão aqui, a minha opinião é de que a gente deve torcer para que dê certo, para que consequentemente o Cruzeiro, né, tenha a ganhar com isso. Então, o Pastana chegou, já deu a primeira entrevista coletiva naquela jornada do Cruzeiro na transmissão do jogo de ontem, respondeu algumas perguntas ali, né, falando sobre as polêmicas extracampo, que a gente já tanto conhece, briga com a Argel, com o jogador, enfim, aquela questão lá da prefeitura lá em São Paulo, em Barueri, mas eu não vou adentrar nesses assuntos não, porque já basta esses assuntos burocráticos que a gente tem com relação ao Cruzeiro aqui, e eu não quero começar falando disso sobre o diretor de futebol não. Eu quero falar do que interessa realmente, que é a questão desportiva dentro de campo. E ele falou que já começou a fazer aquela pré-análise do elenco do Cruzeiro, né, que já tem sim um estudo sobre o grupo, entretanto ele ainda não crava se vai contratar 1, 2, 3, 4 ou 5 jogadores. Ele disse que pretende sim contratar, que existe lacunas no time do Cruzeiro, mas ele pretende ver o time em campo por 3 ou 4 jogos e aí sentar, conversar com o Felipe Conceição, traçar quais são esses jogadores pontuais que devem chegar e ir atrás deles no mercado. Eu acho que 3 ou 4 jogos é um prazo muito extenso para o momento que nós encontramos hoje. Já são 2 derrotas na Série B, uma vitória michuruca pela Copa do Brasil diante da Juazeirense. Então eu acho que a ação tinha que ser para ontem. Não sei se a gente tem 3 ou 4 jogos para dar de prazo para o Rodrigo Pastana analisar o elenco do Cruzeiro. O Felipe Conceição já sabe quais são as deficiências, torcida já sabe quais são as deficiências, então basta uma conversa simples para chegar em comum acordo que na posição X precisa de jogador e na Y também. Enfim, torço para que ele seja ágil nessa análise com relação ao elenco do Cruzeiro e que haja com mais rapidez ainda, porque o tempo urge contra o Cruzeiro. Tempo é uma coisa que a gente não tem. Mas eu fico feliz quando ele disse que sim, pretende trazer reforços para o Cruzeiro e mais do que isso, nomes pontuais. Então ele disse também que o Cruzeiro não pode errar mais, eu concordo muito, a gordurinha a ser queimada já foi queimada lá atrás naquela primeira janela de transferências no início do ano, então o Cruzeiro já gastou a cota de erros que tinha com relação à contratação nesse ano. Então sim, nesse momento tem que ser contratações pontuais, poucas, 2 contratações pontuais, mas que sejam de jogadores que cheguem para vestir a camisa e agregar ao elenco, e não esses caras para compor elenco e ficar encebando no banco de reservas. Então, né, por mais que eu não tenha concordado com contratação e tenha sido muito contra, desejo sorte, né, cara? Porque o sucesso do Pastana hoje é o sucesso do Cruzeiro e, consequentemente, é o sucesso da torcida, é a tranquilidade que a gente tanto precisa. Então, tomara que o Pastana e o Conceição tenham discernimento
e competência para trabalhar nesses nomes pontuais que eles vão buscar, porque sim, cara, o Cruzeiro precisa de reforços. Tem um grupo que dá para tirar mais dele nesse momento? Tem. Só que o treinador não tem conseguido, então tomara que consigam pincelar 2 bons reforços aí que cheguem para vestir a camisa e realmente fazer a diferença no Cruzeiro. Então é isso, pessoal. Fico por aqui, aquele abraço, deixa o like para dar aquela moral pra gente e fique à vontade, cara. Usa os comentários aí para expor a sua opinião. Você tá com raiva, você quer criticar o quê? Conceição, diretoria, Pastana, time? Usa os comentários aí para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor. E 8 horas tem live Passa a Régua para a gente poder repercutir tudo que aconteceu no dia do Cruzeiro, beleza? Aquele abraço, fico por aqui, é nóis.